Livro de Oséias, Introdução. Neste livro de Oséias, vemos nos seus 14 capítulos uma tipologia ou simbologia de 6 povos, mais um que é citado em apenas um versículo. Dos 6 povos, buscando uma interpretação simbólica, fique bem claro, uma interpretação simbólica conforme os grupos religiosos na nação brasileira. Aqui nós queremos filtrar apenas o conteúdo para entender a quantidade de religiões na nação brasileira. Com isso, o Judá tem-se uma interpretação dos cristãos evangélicos e protestantes e judeus messiânicos, que creem que Jesus é o Messias. Já para Israel, vemos nessa interpretação uma colocação para os cristãos católicos, pois a semelhança com o pecado de Israel na época é muito próxima. E Efraim também a semelhança do pecado que a tribo de Efraim levou para Israel, ou seja, contaminava-se, Israel com aquele pecado da idolatria e algumas doutrinas de reencarnação também. Por isso, Efraim, nesse estudo de simbologia do livro de Oséias, entenderemos por os espíritas que confessam a Jesus Cristo, mas que não o têm como único Senhor e Salvador. Embora acreditam na revelação bíblica, buscam fazer o bem, mas ainda confundem, a reencarnação ou a doutrina dos espíritos, porque Jesus ressuscitou ao 3º dia. E, como sabemos na palavra do Senhor, não há comunhão entre a ressurreição e a reencarnação, bem como não há comunhão entre a luz e as trevas. Já dos 3 povos pagãos, vemos Samaria nesta simbologia da introdução desse estudo para os maçons e seitas ocultas de forma geral, que também praticam o bem, estudam a Bíblia, a palavra de Deus, mas só que misturam coisas ocultas, coisas que dão interpretação a misturar, fazer uma mistura entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Portanto, no verso 7, versículo 1, que é um verso chave para se entender esse estudo de simbologia, lá Deus fala que, sarando ele Israel, descobrir-se-á o pecado de Efraim e as maldades de Samaria. Pela multiplicação dos seus comércios, Deus enquadra até como roubo. E o próprio Egito, falando-se com relação à reencarnação. As diversas religiões em nosso país, bem como no mundo, que creem na reencarnação e não, na ressurreição. E doutrina, além de doutrinas, de ET, e de coisas que a idolatria está querendo trazer para dentro das igrejas do corpo de Cristo, com doutrinas de ET, de outros planetas e outra sorte a mais. A Síria, vemos aí diversas doutrinas de nova era, diversas doutrinas humanas, filosofias, enfim, são inúmeros os estudos humanos que a gente pode se enquadrar nessa questão, bem como as leituras de cartomante, vidência, doutrinas de nova era com relação ao esoterismo, as cartas de tarô, astrologia, que hoje é colocada alguns pontos, não estou citando todo o ponto da astrologia, mas uma maioria é usado como foco de distrair a pessoa, ao invés de confiar no Deus vivo, confiar na sorte, confiar em doutrinas que são heresias conforme a palavra do Deus vivo, a Bíblia Sagrada. E o 7º povo ou tribo
de Israel, né, que fala a respeito de Benjamim, que é citado apenas no capítulo 5, verso 8. Tocai a buzina no Brasil e tocai a trombeta em Sião. Gritai altamente entre as nações, após ti, ó Benjamim. Shalom Adonai, e façam um bom estudo deste livro de Oséias. Capítulo 1. Casamento simbólico de Oséias, idolatria e corrupção de Israel, ameaças e promessas de perdão. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor, e foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu um filho, e disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha, e ele disse: põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei, mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo ar, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz um filho. E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir, nem contar-se. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel. Bem, amados, esse capítulo nos mostra a árdua e difícil missão do profeta Oséias, tendo-lhe Deus pedido para que ele se casasse com uma mulher de prostituições, para que esse casamento simbólico representasse também o casamento entre o noivo Jesus e a sua noiva igreja. E contudo, cada vez que a mulher de Oséias prostituísse contra ele, também simbolizaria a prostituição que Israel e as igrejas do corpo de Cristo se prostituem contra o Senhor, pois sabemos que Deus é um Deus de amor, piedoso, de perdão, mas acima de tudo é justo, juiz. Portanto, ele nos julgará conforme a atitude que cada um de nós tem cometido, ainda que em secreto, contra eles. Pois lembram-se que no decálogo de Moisés está escrito: não adulterarás. Portanto, a lei fala isso, mas Jesus, com a graça redentora do nosso Salvador, ele afinou mais ainda, ou seja, nós somos salvos pela graça, mas o que Jesus passou para nós é pior do que a lei de Moisés do decálogo, pois ele disse: se alguém de vós, ainda que em pensamento, olhar para uma mulher com intenção impura, ou a mulher olhar para um homem com intenção impura, este já comete pecado. Portanto, é por isso que devemos obedecer ao princípio
que o apóstolo Paulo escreveu, né, em uma de suas cartas: vigie o homem, pois, a si mesmo. E no verso 4, vemos a questão de Deus mandando Oséias dar o nome do seu primeiro filho, do seu primogênito, né? Jesus é o primogênito da criação do Deus vivo, do Senhor Yash, e pediu para colocar o nome dele de Jezreel, pois dali a pouco tempo visitaria Jezreel, como o que aconteceu, né, na história de Israel sobre a casa de Jeú. Isso também é uma prefiguração do Messias, do nosso Salvador Jesus, Yeshua HaMashiach. Portanto, o sangue de Jezreel cobrado sobre a casa de Israel prefigura uma simbologia de Jesus com seu sangue derramado na cruz para a redenção de todo aquele que crê, pois está escrito: todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus, porque para muitos, para milhões e milhares, será uma confissão para a vida, mas, infelizmente, para outros, será uma confissão para juízo e para o julgamento eterno. Portanto, amar em obediência, como Jesus fez, dando a sua vida na cruz por amor a nós, para que possamos ser dignos, né, de adorar, de louvar, de glorificar ao Senhor. Portanto, devemos sempre nos arrepender, voltar para o primeiro amor, que é Deus, passar pelo batismo do arrependimento que Jesus passou para nos ensinar, para nos dar exemplo, mesmo ele não tendo pecado, mas o único pecado que talvez a gente possa entender de Jesus é aquele do Éden, ou seja, o pecado original. Eva, né, enganada pela serpente, cometeu a desobediência, e a partir dali Deus falou que todo nascido de carne comete pecado. Portanto, mesmo Jesus tendo nascido de Maria, né, virgem, e sendo concebido pelo Espírito Santo sem pecado, ainda existe aquela prefiguração do pecado original, porque Maria é descendente de Davi, Jesus é descendente de Davi, mas ainda existe aquela questão. Mas só que, no entanto, em sua vida, Jesus jamais cometeu pecado, porque ele tinha a presença do Espírito Santo nele. Ele era um filho de Deus, ele desceu direto do céu pelo poder do Espírito Santo, e Maria concebeu como pessoa. Nem como criança, nem como adulto, ele cometeu pecado. Portanto, ele fez aquele ato para nos dar um exemplo, que nós devemos derrubar todo o nosso eu, todo o nosso pecado, todo o nosso orgulho, para recebermos a Jesus como único Senhor e Salvador pessoal. Grave bem isso, amado. Se você não receber a Jesus como Salvador pessoal, cuidado, porque você corre o risco de pegar o julgamento, a segunda ressurreição, que é, como nós vemos no capítulo 12, verso 2 de Daniel, é a ressurreição para a vergonha eterna. E no verso 7, vemos que da casa de Judá, ou seja, numa simbologia da teoria das duas casas, vemos que Judá, a igreja, é uma ramificação da casa de Judá e dos remanescentes de Jacó. Com isso, Deus salvará primeiro a igreja na primeira ressurreição e no arrebatamento, e posteriormente a casa de Israel, que nos escritos da Santa Palavra está escrito como os remanescentes de Efraim, ou a casa de José, que infelizmente passarão pela grande tribulação, porque rejeitam, né, a Jesus Cristo como único Senhor, como Salvador pessoal e como Messias, né, o HaMashiach, o Messias que veio para nos resgatar. Eles verão, sim, o Messias reinando, mas depois da grande tribulação. E somente depois que Jerusalém for invadida por dezenas de nações, né? Dezenas ou centenas de nações, aí onde não tiver mais saída nenhuma, aí clamarão a Deus, talvez em nome de Jesus, para que esse possa então aparecer no céu na sua vinda em glória para os resgatar. Isso lá já no finalzinho da batalha do Armagedon. E o verso 11 é algo que interessante para nós refletirmos, pois diz que Judá e os filhos de Israel, os filhos de Judá e os filhos de Israel, junto congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça, e subirão da terra
porque grande é o dia de Jezreel. Nesse caso, essa constituição de uma só cabeça é o que prescreve o livro de Números, capítulo 24, verso 17. De Israel subirá um cetro, ou um rei, e de Jacó procederá uma estrela, ou seja, a redenção do Brasil começa no princípio de quebrar a brecha espiritual da estrela que existe nos nossos símbolos nacionais. Ou seja, temos atualmente nas nossas identidades e no sinete oficial do Brasil, tanto aquelas estrelas da bandeira nacional, como a estrela de pentagrama, de 5 pontas. Sabes bem, muitos que conhecem batalha espiritual, sabem bem a que principado pertence essa estrela, né? Que é da bruxaria, do satanismo, né? E coisas, né, de nova era, ou seja, coisas da natureza, porque a natureza existe a estrela de 5 pontos, Deus criou tudo, não é isso? Mas para se discernir no espiritual as coisas naturais, vemos que a estrela de Davi, de 6 pontas, é a estrela que brilhou quando Jesus nasceu, pois naturalmente eu vejo como impossível ver o brilho de uma estrela com o número de pontas dela ímpar, pois o brilho ponto de luz fica no centro, emitindo raios de um lado para o outro, de cima a baixo, da esquerda para a direita, a nordeste, sudoeste e assim sucessivamente. E nessa colocação para a nação do Brasil, será que o Espírito Santo, o Deus vivo, Criador, não coloca esta casa de Israel também como certa descendência, uma porcentagem da Igreja Católica? Pois na época, antes do cativeiro babilônico lá de Israel, vimos que o pecado de Israel crescia cada vez mais, quer por idolatria, quer por outra sorte de erro. E na nossa nação existe algo em comum com aquela época, amados? Vemos aí que cada vez mais é levantado poste ídolos nos montes, nos altos, né? E antes fazia-se as imagens somente de Cristo. Agora tem mais 2 Cristas e Cristos, né? Que em Caraguatatuba, para vocês verem, não é Cristo, é o Santo Antônio. Muitos de vocês sabem qual é a origem de religiosidade da África e outros países, que vem esse Santo Antônio, né? Do candomblé. Ou seja, no candomblé faz-se a macumba, né? Se fosse boa coisa, não chamava macumba, e sim boa cumba. Faz-se lá os trabalhos tanto para o bem quanto para o mal. Em Gênesis, Deus deixou bem claro. Haja separação entre a luz e as trevas. Na cidade, chegando na cidade natal minha, que eu nasci, em Guapé, no caminho de Boa Esperança para Guapé, tem uma cidade ilicínea. Lá, ao invés de Cristo, puseram a imagem de uma crista. Deve ter lá os seus 20, 30 metros de altura. Ou seja, amados, é a MSAPDA. O que acontece? Pelo amor de Deus, Israel, volta para o teu primeiro amor. Arrependa-te, converta-te, deixa o pecado, deixa a dureza do teu coração. Deus é espírito e importa que seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, para que haja a unidade entre os remanescentes de Jacó, que é a igreja fiel à Bíblia, né? Fiel à palavra do Senhor, no contexto geral, com uma simbologia, né, do Israel católico no Brasil, tem que haver o arrependimento da Igreja Católica, pois um pouco de fermento leveda toda a massa. Está escrito no livro de Gálatas e em outras referências. O que é o fermento dos fariseus na época de Jesus? É a religiosidade. Está diferente alguma coisa isso no Brasil hoje? Há de se questionar. Capítulo 2. Dizei a vossos irmãos, ame, e a vossas irmãs ruama, contendei com vossa mãe. Contendei, porque ela não é minha mulher, eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições de sua face, e os seus adultérios entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque
a sua mãe se prostitui. Aquela que concebeu ouve-se torpentemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eu levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas, e irá em seguinte de seus amantes, mas não alcançará, e buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o mosto, o óleo, e multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei a seu tempo, e tirarei o meu grão e o meu mosto no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gado, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades, e devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo devorarão, e sobre ela visitarei os dias de Baal, nos dias em que queimou incenso e se adornou nos seus pendentes e nas suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale a cor, por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia que, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal, e da sua boca tirarei os nomes de Baalins, ou ídolos, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança, e despertarei, e desposar-te-ei contigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Conhecimento do Senhor, a falta de conhecimento do Senhor é o que nos leva ao pecado, ao erro. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo e ao mosto, ao óleo, e estes responderão a Jezreel, e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama, e a Lo-amim direi: tu és meu povo, e ele dirá: tu és meu Deus. Bem, amados, um capítulo pequeno, mas com profundas revelações. Portanto, quando lemos
a leitura, se não tivermos a direção do Espírito Santo, podemos interpretar não no sentido espiritual, que a palavra, Deus é Espírito, assim como Deus é Espírito, nós temos que aprender a ler a sua santa palavra com o foco espiritual, além do foco natural e carnal que vivemos, pois o contexto geral da Bíblia traz histórias naturais, mas numa simbologia prefigurando o reinado de Jesus, o Messias, nos seus 1000 anos, bem como prefigurando o mundo espiritual que há de vir, com a primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja. Portanto, amados, no verso 22, traz-se o complemento do capítulo 1, onde fala que Deus visitará o sangue de Jezreel, como ele já visitou lá em Israel no plano físico. Agora, no plano espiritual, em nossos dias, está para visitar no plano espiritual, por isso o Brasil é um Israel espiritual, um deserto preparado por Deus. E 19 ao 23 desse capítulo 2, vemos que essas referências são alusivas ao milênio. Todas as nações responderão ao Senhor Jesus lá no governo em Jerusalém. Por isso, diz no finalzinho do verso 22, eles responderão a Jezreel, ou seja, a Jesus, o Yeshua, pois despojarão com justiça. Ainda, no verso 14, Deus nos fala, portanto, lhe falarei ao coração e te levarei para um deserto, onde falarei ao coração. Ou seja, esse deserto preparado para Deus agora, na proximidade da batalha do Armagedon, pois olhando os acontecimentos naturais, as catástrofes e bem como as interpretações da teoria das duas casas dentro da escatologia do fim dos tempos, vemos que nós já estamos na batalha de Josafá. O que Josafá fez para vencer aqueles 3, 4 ou 5 reis que se levantaram contra ele? Nada. Ele simplesmente ficou tranquilo. Ele reuniu todo o povo de Israel, salvo engano lá as 12 tribos, e chamou Israel para adorar, louvar, e num dia de sábado, enquanto eles estavam reunidos, pois os levitas falam em Neemias que calai-vos, porque esse dia é santo, é dia santo do Senhor, calai-vos. E lá em Joel, no capítulo 2, no verso 15 ou 16, de 15 a 17, fala-se lá, ajuntai os anciãos, proclamai um dia de proibição, ou seja, o segredo do arrependimento do Brasil está em voltar para o Senhor, restaurar as brechas espirituais deixadas, assoladas de geração a geração. Contudo, amados, nós não podemos ser inocentes e aceitarmos a influência do mundo dentro da igreja. A liderança da igreja cristã evangélica protestante tem que acordar. Não é paganizar a igreja, mas sim ser Jesus. A missão de Jesus para a igreja é ser sal da terra e não paganizar a igreja, trazendo aquelas influências do mundo para dentro da casa de Deus, quer seja nessas festividades natalinas passadas de gerações a gerações pela Inquisição Romana, ou quer seja por outras sortes de costumes populares do mundo. Oh Jesus, misericórdia desse povo, tenha compaixão, Senhor, converta, Senhor, fala mais ao coração desse povo, para que eles possam discernir que Deus é Espírito, Deus não é matéria. Sabemos que toda imagem de escultura, todo ouro, toda beleza natural, tudo isso é matéria. Jesus falou bem claro lá para a samaritana em João 4, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Tudo anterior, onde no verso 2 Deus deixa bem claro, uma vez que a mulher de Oséias praticar a prostituição, estava simbolizando a prostituição espiritual que o povo de Israel
né, povo de Israel e a igreja comete contra o princípio da palavra do eu sou. O que é abominação? Examine o capítulo 7 de Apocalipse. Veja se você vai ver entre as 12 tribos de Israel, veja se vocês vão achar lá, entre os 144 mil selados, veja se vocês vão achar a tribo de Dan. Não vão achar. Qual que é o princípio do pecado de Dan? Aqueles bezerros de ouro que eles construíram e colocaram um no monte Betel e o outro, não sei se é Monte Hermon, mas pesquisa lá em 1ª e 2ª Reis que vocês verão o princípio do erro, né, da tribo de Dan foi justamente um levita ter pego uma concubina, ido para a casa de um sacerdote Baal, e ali esse levita ficou como assistente daquele sacerdote de Baal. E nesse versículo 2 desse capítulo 2, Deus diz: "Tendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, eu não sou seu marido." Portanto, Deus fala bem claro que isso não é espírito. Portanto, Deus é espírito. Deus, a igreja, a noiva fiel, são todos aqueles que andam em espírito e não conforme os olhos naturais. Fique atento, não caia na conversa. E com relação à teoria das duas casas, vemos no versículo 12: "E desvastarei a sua vide", numa simbologia da igreja idólatra ou igreja contaminada com costumes pagãos. Portanto, nesse livro de Oséias, vemos os juízos de Deus, tanto para Judá, quanto para uma simbologia dentro das religiões no Brasil, Israel para os católicos, porque Judá, dentro das religiões no Brasil, é uma simbologia de cristãos evangélicos, protestantes e judeus messiânicos, pois são aqueles que se enquadram na teoria das duas casas como a vide. Já a figueira, né, que se refere a esse versículo, Deus diz que desvastará a sua vide e a sua figueira, também diz respeito aos remanescentes de Efraim. Portanto, os remanescentes de Efraim, dentro das religiões no Brasil, um estudo, né, simbólico das religiões no Brasil, vemos aqueles que Rei Saul, por exemplo, o pecado maior dele foi, ao invés de recorrer ao profeta, ao sacerdote de Deus, ele foi para a vidente. Não é comum vermos isso dentro do Israel, a figueira, os remanescentes do povo eleito, escolhido por Deus? É para se refletir e para se pensar, amado. Portanto, sai, remanescente de Efraim, sai desse erro, porque a reencarnação, a vidência, o esoterismo enraizado hoje no mundo não tem nada a ver, assim como a astrologia enraizada hoje no mundo não tem nada a ver com aqueles reis magos, né? Fala 3 reis magos porque os reis levaram 3 presentes para o Senhor Jesus: ouro, incenso e mirra, que vocês podem confirmar em Mateus capítulo 2, no verso 11. No verso 2 daquele capítulo 2 de Mateus, vocês veem o brilho da estrela. Olhe, comece a observar o brilho das estrelas. Comece a ver o número de pontas que ele passa, né? Às vezes dá a impressão que tem algum número ímpar, mas eu prefiro crer naquilo que está de símbolos escritos na palavra do Senhor, e não por sinais vindos do céu. Pois, em Jeremias 10, fala que não devemos crer em sinais vindos do céu. Amém, amados? Capítulo 3. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adultera, como o Senhor ama os seus filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses, e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e 1 homer de cevada, e meio homer de cevada. E lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, e sem sacrifício, sem estátua, e sem éfode ou terafins,
Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Nesse capítulo vemos que Deus deseja, que nós retornemos, voltemos para Ele, que é o primeiro amor. E hoje, no sistema religioso em nossa nação, vemos um ensino, infelizmente, assim como eu cometo erro, em pecar às vezes na pronúncia, a liderança, pregadores, também corre o risco de cometer erros se ele não estiver cauteloso em falar estritamente conforme dizem as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, sem basear a fé em versículos isolados da Santa Palavra, pois toda vez que se baseia-se uma pregação ou uma fé num versículo isolado da palavra, corre-se grave risco de cometer erro. E no verso 5 desse capítulo 3 diz que os filhos de Israel tornarão a buscar a Deus. Portanto, nós temos que nos arrepender para que Brasil, o Israel espiritual, passe pela redenção, que tem sido proclamado com muita sabedoria e autoridade a apóstola Valnice Milhomem, com muita sabedoria e autoridade também o apóstolo Leonildo, do Ministério O Libertador de Israel, para que possamos retornar para o Senhor e fazer uma aliança, uma nova aliança com Deus, que será, creio eu, em cumprimento deste capítulo, pois devemos discernir que a igreja é a casa de Davi. Amém, amados? Você pode conferir isso lá em Zacarias, no capítulo 12, versos 7 e 8, que nós estamos adiante dos remanescentes de Efraim, que é a casa de José, que é o Israel físico lá no Oriente Médio, porque nos versos 7 e 8 lá de Zacarias 12, diz que a casa de Davi será como Deus e como o anjo do Senhor adiante de Israel ou de Jerusalém. Portanto, nós seremos salvos primeiro na primeira ressurreição e participaremos da boda do Cordeiro e seremos galardoados, cada um receberá o teu galardão, enquanto os remanescentes de Efraim participarão daqueles escolhidos do governo milenar de Jesus, quando ele voltar na sua glória. Portanto, na primeira ressurreição e no arrebatamento da igreja fiel, que de acordo com as Escrituras, tanto em Daniel 12 como também em Apocalipse 12, vemos que o deserto preparado é a nossa nação, para que a igreja, a casa de Davi, possa cumprir a sua missão nos 3 anos e meio do início da tribulação. Pois, enquanto o Brasil renova a sua aliança para voltar para o Senhor, conforme dizem as Escrituras, teremos um governo paralelo do principado anticristo com relação ao rei do norte. Você pode estar vendo numa pesquisa bíblica, coloque lá rei do sul e rei do norte. Compare, amado, tanto física como espiritualmente, esses acontecimentos. Aí você verá que rei do sul tem-se a tipologia da igreja na batalha espiritual contra o mal, com relação a rei do norte, contra esse principado dos 7 montes anticristo instalado em Roma, para que possa perverter o evangelho de Cristo, buscando trazer para o homem a glória. Bem sabemos que Deus não divide a glória dele com ninguém. Capítulo 4. Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade, a ignorância e a malícia do povo. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar
o adulterar, e há homicidas sobre homicidas. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairás de noite. E destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque rejeitastes o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, o teu Deus vivo, o Deus Criador, Jesus, Yeshua. Também eu me esquecerei dos teus filhos, como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixarão de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. Misericórdia, Pai Santo. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo, e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso, vós filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei as vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. E tu, ó Israel, queres corromper-te? Não se faça culpado Judá. Não venhas a Gilgal, não subas a Bet-Aven, e não jureis dizendo, vive o Senhor, porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Agora o Senhor as apacentará como um cordeiro em um lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos. Deixa-o, siga o conselho do Senhor, Efraim. Deixa os ídolos. A sua bebida se foi. Eles corromperam-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha os seus príncipes. Um vento se envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Queridos, amados em Cristo Jesus, verdadeiros adoradores, vejo que para ter paciência de estar me ouvindo, tem que ser um verdadeiro adorador, porque diz lá Malaquias 3,
quem suportará o dia da vinda do mensageiro do Senhor? Assim como não suportaram João Batista, não suportam, né? O mundo hoje não suporta a pregação do verdadeiro evangelho, ou a revelação da palavra do Senhor, conforme diz as Escrituras, e não conforme o povo quer ouvir. Porque, infelizmente, por isso que esse capítulo 4, Deus fala, né, sobre o castigo sobre Judá. Por quê? Porque Judá, bem sabemos que na interpretação simbólica para esse livro de Oséias, refere-se aos cristãos evangélicos e protestantes e judeus messiânicos. Portanto, eu vejo nos judeus messiânicos um princípio fundamental pelo qual poucas são as igrejas, que é com relação ao temor do Senhor, ao respeitar a ordenança do sábado. Não por ordenança, mas por amor em obediência. Como sabemos, Jesus só morreu na cruz para nos resgatar ao Pai por amor em obediência. Que sigamos o exemplo do Senhor Jesus. Comecemos a pesar o peso da palavra do Senhor Jesus, pois ele diz: não sabeis de que espírito sois? Portanto, a Babilônia cairá no Brasil, e está perto essa queda. O grito caiu, caiu Babilônia. Vamos ouvir aquele grito quando a nossa nação renovar. Aqui em Oséias capítulo 1, verso 11, diz que Judá e Israel constituirão para si uma cabeça. Em cumprimento daquela palavra, pode ser que haverá um presidente, talvez mude o governo, né, a forma de governo na nação, e talvez o primeiro-ministro seja um servo temente ao Senhor, e esse servo temente à palavra do Senhor, né? Não conforme o mundo mostra. A palavra viva do Senhor, porque Jesus disse que não veio para julgar, mas para salvar. Quem julga é a própria palavra, ou seja, a própria Bíblia é que julga a nossa convivência pura e santa perante ao Senhor, ou o nosso pecado rebelde contra os princípios do Senhor. Nos versos 15, Deus diz que se Israel quer se corromper, então que ele não faça culpado a Judá. Ou seja, fique bem claro isso, que pare essa hipocrisia na Igreja Católica, pois no final deste versículo diz: e não jures, ou seja, não jures falsamente, dizendo vive o Senhor. Mas como dizer vive o Senhor? O Deus que está nas imagens de escultura lá ainda está pregado na cruz, né? Ainda mostra um Deus morto. Jesus disse: partireis o pão da Santa Ceia em lembrança de mim, e não para fazer imagem de escultura para lembrar da morte dele. A principal vitória de Jesus não foi a morte. Na morte foi envergonhado Satanás, que a principal vitória de Jesus está na ressurreição. Portanto, volte para o Senhor, conforme dizem as Escrituras. Ó Israel espiritual no Brasil, os católicos, voltem para o Senhor enquanto há tempo. Saia daquela carta de condenação da quarta igreja de Tiatira, que está no livro de Apocalipse, capítulo 2, do verso 18 a 31, com reflexão para os versículos 20 a 24. E uma falha que eu cometi nos 3 capítulos anteriores aqui de Oséias, na interpretação, né, foi com relação a filhas de prostituição. Vemos no capítulo 2, verso 1, que ele diz: vossos irmãos ame, numa simbologia de vossos, na cristandade hoje, os irmãos ame, né, com relação a igrejas, né, dentro da irmandade cristã. E vossa irmã Ruama também dentro da simbologia da cristandade. Então, vossos irmãos, vossas irmãs. Já nesse versículo 13 do capítulo 4, traz-se uma divisão interessante, pois além dos irmãos, aqui Deus coloca
as vossas noras, ou seja, as vossas filhas, igrejas, se prostituem, também as vossas noras adulteram. Será isto uma colocação com relação a peneirar, conforme a revelação das Escrituras, o cristianismo no Brasil? Judá como sendo vossas filhas e vossas noras como sendo Israel, embora a prostituição mais grave esteja aos olhos da revelação, no contexto idolatria, esteja com Israel, com os remanescentes da igreja romana, quando na ditadura da Inquisição. Capítulo 5. Os príncipes e sacerdotes são repreendidos e exortados ao arrependimento. Ouve isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que fostes um laço para Mispa, e rede estendida sobre Tabor. Os transviados têm descido até ao profundo, na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Eu não conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim, e se contaminou Israel. Não querem ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. A soberba de Israel testificará, pois, no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles, aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá e a trombeta em Ramá. Gritai altamente em Bet-Aven. Após ti, ó Benjamim, Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestarei o que certo está. Os príncipes de Judá são como os que traspassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria, e enviou o rei Jarebe, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. E eu despedaçarei, e ir-me-ei embora, e arrebatarei, e não haverá quem o livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Depois de 2 dias nos dará a vida, e no terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Amados, na
complemento do capítulo 5, li apenas o verso 2 do capítulo 6 para melhor entendimento do versículo 15. Pois Jesus disse que virá, como ele já veio, morreu na cruz, ressuscitou, voltou para o seu lugar, que é o trono junto à direita, à destra do Pai, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Portanto, amados, a nossa única esperança realmente é o arrependimento, que você pode ver em um dos meus vídeos favoritos aqui no YouTube, né? No grupo Sinais Brasil é Israel. Ali estão colocados os vídeos que dão a interpretação que precisamos fazer à nossa nação, e com algumas palavras e louvores que falam da situação atual da nação e da situação profética que o Espírito Santo está direcionando às igrejas. Todas, cada um, Deus fala conforme o seu dom, conforme o seu talento. É o que podemos ver lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, onde ele fala do dom supremo, que o dom supremo é o amor. Portanto, amados, devemos estar cientes de que Jesus Cristo é o Messias e que o maior sinal que ele deixou na cruz para nós foi justamente o amor, para que possamos amar ao Deus Pai acima de tudo, todas as coisas, e em nome de Jesus, para que possamos receber, né, aquele que Jesus falou que era necessário que ele fosse para que o Consolador viesse, ou seja, para que o Espírito da vida, o Espírito que nos renova, o Espírito de Deus, que é o Santo Espírito, viesse para nos consolar e nos quebrantar, nos convencer do nosso erro. Pois agricultores nessa seara do Senhor, e nós, como agricultores, a nossa única missão é semear a palavra para que ela possa brotar nos corações e que esse fruto seja arrependimento, quebrantamento e voltar para o Senhor, conforme diz as Escrituras, e não conforme preceitos humanos que vemos hoje em dia dezenas de heresias se espalhando cada vez mais sobre as igrejas e religiões no Brasil, no mundo. No verso 8 deste Tocai a Buzina, em Gibeá, eu tentei fazer uma pesquisa no Google, mas não consegui encontrar o significado da palavra Gibeá e nem tampouco o significado das palavras Bet-Aven e Ramá. Portanto, amados, vocês que estão ouvindo, que é um aprendiz também, como eu sou um aprendiz, né, do Senhor, somos servos do Deus Altíssimo, independente, né, de placa denominacional, embora eu seja aliançado ao ministério Sara Nossa Terra. Veja bem isso, amado. Não confunda ser livre e ficar seguindo a sua própria cabeça, porque isso é pecado contra o Espírito de Deus, pois Jesus deixou bem claro que através dos apóstolos, dos discípulos, haveria a instituição da igreja. Portanto, nós temos que estar aliançados em uma igreja fiel, né, à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. E Tocai a Buzina em Gibeá, interpreto, né, para essa profecia que existe para a nossa nação, que é uma nação escolhida por Deus para fechar o plano de salvação, pois somos o Brasil é um deserto que Deus preparou para multiplicar a igreja, e sendo multiplicada, ela já está sendo, né, transbordada e enviada para os confins da terra, para evangelizar os 4 cantos do mundo.
esse Gibeá, entendo, tocai a buzina no Brasil e a trombeta em Ramá, ou seja, e tocai a trombeta em Israel, Oriente Médio, assim como gritai altamente em Bet-Aven. Bet-Aven pode ser uma colocação tanto com relação a Israel, como uma colocação para o Evangelho de Cristo chegar aos confins da terra, pois nós, cristãos no Brasil, somos gentios alcançados pela misericórdia do Senhor para ainda chegarmos até aos confins da terra, que alcançar ainda outros povos gentios que estão ainda a serem alcançados, conforme está escrito em Mateus 24:14, que o Senhor Jesus voltará quando o evangelho do reino estiver pregado nos 4 cantos da terra. Amém, amados? E enquanto a ditadura romana ainda está prevalecendo em vários países, tanto a ditadura romana, né, quanto a ditadura muçulmana, enquanto eles estão reinando em vários países e estão com a porta fechada para o cristianismo, ou seja, para a verdade entrar, em contrapartida da mentira que eles têm pregado, porque se os de Alá, lá, os muçulmanos, creem no Antigo Testamento, até passar Jesus e Maomé, então eles há de conviver, há de entender que os livros do Pentateuco, lá de Deuteronômio, ensinam as leis do amor, né? Ensinam as leis do Criador. Como pode então? E alguns livros também, lá de Salmos, de Provérbios, Eclesiásticos, traz a sabedoria da prudência, da verdadeira, do espírito de liberdade. Do Espírito de Deus é um espírito de liberdade. E por que então fica-se, né, fechando para as outras religiões, sendo que Deus, quando criou lá, né, no Éden, isso também na Bíblia dos Alás, eu creio que terão, né, lá no livro deles, na Bíblia Sagrada deles, vá lá no livro da criação, que ensina a criação em Gênesis, veja, quando Deus criou o homem e a mulher, deixou-os livres para obedecerem, amarem a Deus em obediência, ou para servir aos enganos que Lúcifer, né, que expulso do céu, está aqui tentando arrastar tantos quanto ele puder para estar na condenação, pois ele já está condenado. Amém, amados? Existem alguns pregadores que falam que até o diabo pedir perdão, Deus perdoa. Meio complexo isso aí, porque se a Bíblia já é uma carta de condenação para ele, como é que pode, né? Mas, né, a misericórdia de Deus, não sei se está enquadrada para Lúcifer, mas o que existe em Apocalipse é uma carta, tanto de Gênesis para Apocalipse, principalmente lá no livro de Jó, no livro de Jeremias, Ezequiel, a gente vê que ele, pelo que Deus conhece, né, essa figura Lúcifer, sabe que ele não quer se arrepender, ele quer antes lutar contra o princípio de Deus. Amém, amados? Portanto, gritai altamente, tocai a buzina após ti, ó Benjamim. Quem? A que grupo, né? Existe uma escolha. Deus escolheu alguém, né? Ou algum líder, como ouvi numa pregação na TV Novo Tempo, não lembro o nome do pregador, mas são os estudos apocalípticos que eles faziam às 11 horas da noite, não sei se ainda é o mesmo horário. O pregador disse que um líder, né, virá e nos caminhará a uma doutrina sã conforme o Evangelho pleno. Então, eu creio que acontecerá isso paralelamente no governo, né, do anticristo. Glória a Deus.
e que seja feita a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Capítulo 6. Vinde e tornaremos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem de manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, e pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos saíram como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles traspassaram o meu concerto. Como Adão, eles se prostraram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda em Israel, e ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa. Quando eu remover o cativeiro do meu povo, glória a Deus, aleluia, santo, santo é teu nome. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticam a falsidade, e o ladrão entra, e a horda dos salteadores rouba cá fora, e não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Porque, pois, os cercam as suas obras diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantemente são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear fogo, desde que amassou a massa até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornarão doentes com a excitação do vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque como um forno aplicaram o coração, emboscando-se. Toda a noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Eles estão todos quentes como um forno, e consomem os seus juízes, todos os seus reis caem.
ninguém entre eles há que me invoque. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe devoraram à força, e ele não o sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele, e não o sabe. A soberba de Israel testificará em sua face, todavia não voltarão para o Senhor, seu Deus, nem buscarão em tudo isso, porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Invocam o Egito e vão para a Assíria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede e, como aves do céu, os farei descer. Castigá-los-ei conforme o que eles têm ouvido da sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim, e não clamaram a mim com o seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem à espada os seus príncipes, por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Glória a Deus, o Deus Altíssimo e Eterno. Amados, dura é a palavra do Senhor para nossa nação. Dura é a palavra do Senhor, como vimos na sequência destes dois capítulos, capítulos 6 e 7, bem como no capítulo anterior, acerca dos sacerdotes. Portanto, amados, que sejamos prudentes. Capítulo 14, verso 9 deste livro de Oséias, que será a próxima gravação, o Espírito Santo de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo o Messias, nos questiona: quem é sábio e prudente para entender estas coisas? Aí o Espírito Santo nos clama a discernir em espírito, em sinceridade de coração, porque a meu ver, pela interpretação deste capítulo 7, é que Deus fala que Israel, aí buscando a simbologia para o grupo religioso aqui no Brasil, como a Igreja Católica, Deus está falando que eles não querem se arrepender. Por isso, existe lá se você analisar com frieza, com cautela e com prudência, você saberá dividir que existe certa carta de condenação para os rebeldes neste grupo religioso no nosso país, que está, como já citei antes, no Apocalipse capítulo 2, do verso 20 a 23. Esta carta de sentença que falam esses 4 versículos é com relação a colocar de cama, ou seja, eu pesquisei, mas não consegui ainda localizar. Aí, se o amado tiver uma disponibilidade para nos auxiliar nesse sentido, será que existe algum instituto de pesquisa que já fez alguma pesquisa com relação
a doença do câncer, né? Dentro dos grupos religiosos, qual é a maior incidência do câncer dentro dos grupos religiosos? Porque eu tenho visto que dentro da igreja fiel, dentro daqueles que são fiéis à palavra de Deus, este mal não tem acometido. Por quê? Porque é uma carta de sentença lá em Apocalipse, dizendo a todos aqueles que praticam ou que ouvem, né, o principado de Jezabel, que é o espírito da idolatria por trás dos que creem na reencarnação através dos espíritas, quer seja no candomblé, quer seja nas espiritualidades de forma geral, tentam misturar, né, a ressurreição com a reencarnação. Mas aquele que é sábio, que é prudente e que é escolhido, não cai nessas conversas. Embora eles usam o nome de Jesus, embora tenham bastante sabedoria e eloquência no falar, sabedoria no escrever livros, mas, amado, Deus diz, toda escritura é inspirada por Deus. A Bíblia é uma espada de dois gumes, ou seja, se não tivermos o cuidado ao interpretá-la, podemos cair no erro de querer interpretar a Bíblia e colocá-la para o natural, sendo que ela é um livro espiritual. Assim como fala lá em Daniel capítulo 10, 21, a revelação do anjo Gabriel, né, explicando para o profeta Daniel, eu te declararei o que está escrito nos céus. Ou seja, a coletânea bíblica reunida por aqueles dois homens de descendência judaica, salvo engano, um alemão e o outro lá, polonês, não sei. Aqueles dois homens, no ano 200, foram inspirados pelo Espírito Santo, e essa coletânea bíblica original, que nós vemos hoje, tanto nos cristãos evangélicos e protestantes, quanto nos judeus messiânicos, né, que confessam a Jesus, acreditam em Jesus como Messias, há uma concordância entre a quantidade de livros. O que às vezes distorce é a forma de interpretação conforme o teólogo ou conforme a linha de estudo, porque são dezenas de linhas de estudos que às vezes pode levar, né, a sair um pouco da rota do original ou de algum preceito, porque aí está se ouvindo, está se fazendo aquele estudo conforme a interpretação do teólogo que fez aquela linha de estudo. Portanto, amados, vemos nesses capítulos 6 e 7 uma forte cobrança do Senhor para nós, que diz que se nós ouvirmos, né, o sacerdote, se nós ouvirmos a pregação, o teólogo, acreditarmos somente naquilo que o teólogo está escrevendo, nós poderemos cair o risco do erro. Portanto, lá em 1 João, salvo engano, no finalzinho do capítulo 2, naquele mesmo capítulo onde o Espírito Santo, né, diz à noiva através do discípulo amado de Jesus, que o nosso advogado é Jesus Cristo o justo, aquele que morreu, que se entregou por nós, né? Os nossos pecados, é Ele que é nosso Redentor e advogado. No versículo 1, né, desse capítulo 7, temos a colocação: sarando eu a Israel, descobrir-se-á a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria. Maldades aqui no sentido de praticar a iniquidade na falsidade dos seus comércios, ou seja, compram um produto por R$1 e vendem o produto que comprou por R$1 por 3, 4. Será isso uma balança enganosa, né, aos olhos do Senhor, ou será isso justo?
o homem se justifica achando que, de onde eu vou tirar o meu pão, de onde eu vou tirar o sustento da minha família? Esse é o dom que Deus me deu, é o comércio e tal. Mas arrependei-vos, assim diz o Senhor. Portanto, balança enganosa é pecado contra o Senhor. Pesquise isso em uma Bíblia online. Eu recomendo chamada.com.br. É uma Bíblia fácil de ser usada. Você pode encontrar por palavras, por versículos, por livros, e é uma linguagem interdenominacional. A forma, né, da obra missionária chamada para meia-noite pregar, ela não busca te atrair, né, com o cristianismo denominacional, infelizmente pregado, não só no nosso país, na nossa nação, como em outras nações. Buscam atrair, né, as almas não para o reino de Deus, mas querendo, né, não sei, né, se é querendo vanglórias ou algo por trás disso, poder, etc., mas que prega-se um cristianismo denominacional e não a pregação com a perfeita liberdade do Espírito, conforme o apóstolo Paulo nos recomenda em suas cartas. E uma continuação para entendimento desse versículo 1 do capítulo 7 é o versículo 11, porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, que invocam o Egito e vão para a Síria. Ou seja, pomba enganada e sem entendimento, no sentido de não discernir a ressurreição, de não saberem, né, por uma linha divisória entre a ressurreição e a reencarnação. E vão para a Síria no sentido de esoterismo, cartomante. Tem aqueles que acreditam até na leitura de mão por ciganos, né? Então, é tudo principado da Síria, amados. Sai fora disso. Sai dessa Babilônia, em nome de Jesus. E o Egito, como já disse, reencarnação e doutrinas de ET, doutrinas, né, de coisas do outro mundo. Bem sabemos que no livro de Atos lá, o apóstolo Paulo, ao falar, né, lá para os Éfesos, eles acreditavam que a imagem da deusa Diana é a imagem que desceu de Júpiter. Tanto é que chamavam a Paulo Júpiter. Amados, entendamos o nosso tempo hoje. Agora, a explicação lá para o capítulo 6, vemos que a misericórdia, Deus quer misericórdia e não sacrifício. Ou seja, Ele deseja sim o jejum e a oração, mas acima de tudo, Ele quer que nós prossigamos em conhecê-lo, né? O conhecimento dele mais do que holocausto, ou seja, dízimo e oferta, com qualquer outro sacrifício que nós vamos colocar. Pois sabemos que lá em Coríntios, né, está escrito sobre o dom supremo do amor. Ainda que eu tenha dom, tamanha fé, ainda que eu tenha o total discernimento, sabedoria da palavra, se eu não tiver amor, nada serei, queridos. Eu passei por isso por uma boa jornada da minha vida. Quando eu comecei a ser dizimista e ofertante, um dado momento eu não estava crescendo tanto espiritualmente como fisicamente, né, nos bens. Eu peguei e falei com Deus: Deus, ensina-me a dar amor, tem misericórdia de mim, ensina-me a dar amor, porque já sou dizimista e ofertante na tua casa, mas não estou conseguindo romper, crescer física e espiritualmente, me ajuda. Aí Deus, pela misericórdia dele, me alcançou e comecei a amar. Depois de um certo período que eu comecei a pesquisar a batalha espiritual, comecei a me tornar duro de novo.
agora voltei arrependido, voltei para o Senhor e aceitei a Jesus de forma diferente. Ou seja, em uma das visitas na igreja adventista do sétimo dia, o pastor falou: você, amado, que já tem a Jesus como único Senhor, mas ainda não consegue forças para guardar o sábado, venha, renova a sua aliança com Jesus. Foi dessa forma, neste dia, graças a Deus, fui até o altar, dobrei o meu joelho perante aquele altar e falei para Deus: Deus, eu sei que a renovação do sábado, do Shabat, não é somente da forma que a igreja adventista está pregando, porque, em parte, eles cometem os mesmos erros que os judeus na época cometiam, ou seja, alguns, né, nem todos, porque tem muitos nessa igreja que praticam o evangelho pleno, como, por exemplo, em São Paulo, em Guaxupé e aqui em Poços de Caldas também fazem, né, parte desse trabalho, que é com relação a, no sábado, separar esse dia para o Senhor, no sentido da convivência familiar, e não somente isso, levar a carga conforme Jesus ensinou, que é praticar o bem, fazer o bem. Esse foi o verdadeiro ensinamento que Jesus quis ensinar acerca do sábado. E é por isso que Jesus fazia questão de fazer milagre no sábado, para que os sacerdotes da época aprendessem que os filhos de Abraão, né, as pessoas que estão aí na prostituição, os drogados, e toda sorte de pessoas que estão enganados pelas ciladas, né, do Deus desse século, que tem cegado o entendimento, inclusive até de muitos religiosos, no sentido de que Deus quer restaurar o Shabat não de forma ritual religioso, mas como seguir a doutrina que Jesus fez acerca do sábado, fazer o bem sem olhar a quem e buscar o conhecimento de Deus neste Shabat, ou seja, neste sábado, acima do que ouro ou prata. E com relação a um dos erros do nosso sacerdote no nosso país, pesa o versículo 8 deste capítulo 6. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada com sangue. Ou seja, Brasília é uma cidade a qual o sangue do Cordeiro, o Espírito do Deus vivo tem clamado, porque calcada está de sangue. Ou seja, o pacto que Jotacá fez com o Egito naquela cidade é muito sério, amados. E na capítulo 5 lá de Daniel, Mene, Tekel, Persim, Mene corresponde ao pacto, né, tanto desde a época do descobrimento, mas principalmente se agravou com a fundação de Brasília, com Jotacá se intitulando Reencarnação do Faraó Akenaton. Ele fez Brasília nos moldes da cidade de Mênfis. E veremos no capítulo 9, na próximo áudio-vídeo, que no versículo 6, a sentença para aqueles que são crentes, né, na reencarnação, diz a carta do Senhor, a sentença do Senhor: mas o Egito os recolherá, e Mênfis os sepultará. Ou seja, eles participarão da segunda ressurreição, mas não para a vida, e sim para a vergonha eterna, conforme Apocalipse 21:8, que é a segunda morte, e Daniel 12:2, que é a vergonha eterna. E neste capítulo 6, vemos, né,
um prelúdio de que Jesus, desde o versículo 15 do capítulo 15 até o versículo 3 do capítulo 6, Jesus falando que ele veio, voltou para o Pai, até que reconheça os culpados, pois no Salmo 91, né, e em outras referências da palavra, vemos que Deus o chama Jesus para sentar-se à direita dele, do Pai, até que os inimigos de Jesus sejam colocados por descabelo dos seus pés, né? E depois de 2 dias, ou seja, depois de 2000 anos, a Igreja de Cristo, né, está tendo vitória para que receba a vida. Nesses 2000 anos de cristianismo, receberemos a vida, e ao entrar o 3º dia, aí que entra, né, o mistério de entender esse tempo, né, esse tempo profético. O 3º milênio, antes, né, ali na primeira ressurreição e no arrebatamento da igreja fiel, o 3º milênio, com certeza eu creio que começará na primeira ressurreição e no arrebatamento da igreja fiel. Por quê? Seremos os que estão, nós da geração eleita, seremos arrebatados e teremos nossos corpos trasladados, conforme está escrito em 1 Coríntios 15, 52, que é o toque da 7ª trombeta. Por isso, ao tocar a 7ª, que é a última trombeta, nós seremos arrebatados, mas de maneira nenhuma precederemos aqueles que estão mortos, pois isto será em fração de segundos, a ressurreição e imediatamente o arrebatamento da igreja fiel. E o anticristo já está no seu governo paralelo com a missão da igreja, né, na primeira metade da tribulação, e ele então mostrará a sua verdadeira face, né, aquele grande líder, aquele grande amigo que está lá governando no reino do norte, uma simbologia bíblica, né, para o mal. Ele mostrará a sua cara depois que a igreja for arrebatada. E só a misericórdia do Senhor, né, porque o que ficará após isso é uma grande tribulação. Shalom, Adonai, e até a próxima.